Foto de uma mulher branca e sorridente. Ela tem os cabelos rosa pink, curtos e lisos. Está com óculos de grau de aros brancos e um vestido estampado, longo, com mangas 3/4. Ela está em pé, à frente de quadros grandes, com pinturas coloridas, que estão sobre suportes. À esquerda há 2 e à direita 1. Olá, meu nome é Luciene Aranha e eu sou curadora aqui no Centro Histórico e Cultural Mackenzie. E é um prazer estar falando com você nessa semana da acessibilidade e inclusão. Foi-me colocado o desafio de falar sobre um assunto muito importante, que é a acessibilidade na cultura. Eu preparei um textinho aqui para eu não me perder, tá bom? Então de vez em quando eu vou dar uma lida. Bom, antes da gente falar sobre acessibilidade na cultura, é bom a gente refletir um pouco sobre o conceito de cultura. Existem várias definições, mas eu peguei aqui uma definição para a gente estar usando hoje, que compreende a cultura como os comportamentos, as tradições e conhecimentos de um determinado grupo social. Isso inclui a língua, as comidas típicas, as religiões, a música local, artes, vestimenta, entre outros inúmeros aspectos. E também vamos pensar na origem dessa palavra. A palavra cultura vem do latim colere, que também significa cuidar, cultivar e crescer. Ou seja, implica num movimento, numa transformação e no compartilhamento. Mas por que eu comecei falando tudo isso? Porque às vezes a gente fica pensando que cultura é uma coisa distante da gente, que cultura é ouvir músicas clássicas, ir a exposições de arte e só esse tipo de cultura que a gente tem que ir a um lugar para apreciar alguma coisa. Mas não é. Você na sua casa, com a sua família, você tem um grupo de comportamentos, de tipo de linguagem, com seus amigos, no seu bairro, na sua cidade, que são a sua cultura, fazem parte da sua cultura. Cultura são todos esses comportamentos. Na nossa empresa existem tipos de comportamentos que a gente tem que seguir, não só aquelas regras, mas existe um conceito geral, um pensamento geral que a gente segue. É a nossa cultura do nosso trabalho. Então, lógico que ir a um museu, ir a um teatro, ouvir uma ópera, fazem parte da nossa cultura também. Mas são alguns aspectos culturais. E justamente esses aspectos culturais é que a gente chama de tradição local e cultura do país, de uma cidade. Os povos são conhecidos. Aqui no Brasil, a gente é conhecido pelo quê? Pelas nossas festas, o futebol faz parte da nossa cultura, do país, não é mesmo? Comidas típicas que nós temos, que você pode aí lembrar de várias. E todas essas manifestações, como eu disse, são compartilhadas, atravessam, não tem uma barreira. Então, por isso que a gente ouve aqui uma música que é antiga, que é do século XV, século XVI, que hoje chegou aqui no Brasil. A gente tem as obras de arte, que os pintores que faziam os quadros, mas tudo isso vai ganhando uma importância por outra série de fatores, né? Fatores históricos, fatores da história daquela pessoa, daquele momento, que são preservados. Por isso a importância dos museus, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Aí a gente fala, mas eu não vou em tal lugar, eu não ouço tal coisa porque eu não entendo. A cultura, muito mais do que ser entendida, é para ser sentida, né? Você às vezes não, mas eu olho um quadro e não entendo o que quer dizer. Não é obrigatório entender o que quer dizer. É mais um sentimento, é você gostar. Mas como quando a gente era pequeno e a gente falava assim, mãe, não quero comer isso porque eu não gosto. O que a mãe falava? Você nem experimentou para saber como é? Como que você vai poder dizer se gosta ou não? A mesma coisa com a arte.
com as diversas manifestações da arte. Ai, mas eu não gosto de tal música. Ai, mas eu não gosto de tal tipo de obra de arte. Tudo bem, a gente tem nossa preferência. Mas a gente precisa também pesquisar, buscar conhecer mais sobre aquilo para a gente dizer por que a gente gosta ou por que a gente não gosta. Mas o mais importante aqui é pensar como garantir o acesso de todos, que é um direito nosso, a todas essas manifestações artísticas, tradicionais ou não, históricas, e que principalmente as que são preservadas nos museus. Que os museus preservam objetos, documentos, artes. E o principal objetivo de preservar tudo isso, o principal objetivo dos museus, no caso, é comunicar a nossa memória, a nossa história. Para quê? Com o fim da educação, do lazer e preservar o que a gente já teve para, inclusive, melhorar a nossa qualidade de vida. Então, muito além de preservar, a função do museu é garantir o acesso. E garantir a acessibilidade é um direito da nossa própria cidadania. Um dos primeiros passos para que o museu seja acessível se dá na ação de planejar os espaços, com a menor quantidade de barreiras possível. Então, para facilitar a mobilidade, a gente precisa investir numa infraestrutura que seja adaptada para as variadas deficiências, tipo rampa, elevadores, pisos táteis, os corredores amplos, os banheiros. Mas não só isso, vai muito além. Trata-se também da gente facilitar a percepção e a compreensão do conteúdo. É o que eu falei, não adianta a gente ir olhar um quadro e falar, ai que bonito, ou ai que feio. Não, a gente precisa compreender o conteúdo que está sendo exposto. Isso é mais importante nessa questão da acessibilidade. Tem uma museóloga, uma pesquisadora que o trabalho dela é sobre isso, ela chama Viviane Sarraf. E ela diz assim, que os museus devem ter como objetivo se tornar um ponto de encontro para celebrar a diversidade de perspectivas que compõem as comunidades e promover ferramentas para identificar e superar preconceitos no que é exposto e na história que contam. Então, é muito mais do que garantir que cada um de nós tenha acesso à entrada no museu, mas que a gente veja a nossa história, a gente seja representado naquilo que o museu também está dizendo. Isso é uma questão de acessibilidade. Vou falar aqui alguns exemplos de museus que a gente tem aqui em São Paulo, mas que você também pode acessar online, que você pode ver algumas questões de acessibilidade que vão muito mais além do que contemplar pessoas com deficiência, mas também acessibilidade para as idades, diferentes idades, desde crianças para idosos, como também a questão da língua. Quando a gente vai visitar um país, você vai a um museu, você quer entender o que está sendo dito ali. Então tem que ter uma linguagem, uma língua, um idioma que todos entendam. Aqui em São Paulo, a gente tem o Museu da Inclusão. Ele é ligado à Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Fica no Memorial da América Latina e agora eles acabaram de lançar esse ano um novo portal que pensando em atender todas as pessoas, com ou sem deficiência, e porque eles têm o objetivo de pesquisar e comunicar a luta pelos direitos do movimento social das pessoas com deficiências. Depois a gente vai colocar aqui o site de todos esses que eu estou falando, tá bom? O Museu do Futebol também é uma ótima opção, oferece vários recursos físicos e comunicacionais, além de profissionais qualificados que atendem os mais diferentes públicos. A Pinacoteca do Estado, que também tem um programa que chama Museu para Todos, e um programa educativo para público especial.
Eles têm várias visitas educativas realizadas também por educadores especializados, inclusive em Libras. Aqui no Centro Histórico, a gente também está implementando acessibilidade nas nossas programações. A gente está começando. O nosso edifício, que é o edifício Mackenzie, que é o prédio 1 no campus Higienópolis, já tem toda a estrutura, elevador, os pisos podotáteis, os banheiros adaptados. E agora, junto com o programa Mackenzie de Inclusão, nós estamos incluindo novos procedimentos para atender visitas agendadas. Então, não fique de fora. Marque sua visita, diga qual é a sua necessidade, que a gente vai se preparar. Inclusive, você vai poder ajudar a gente a formar esse nosso programa. Você pode também acompanhar todas as nossas atividades nas nossas redes sociais. Basta procurar @CHCMackenzie no Instagram, no Facebook, no YouTube, e você já vai ver as nossas atividades. Se você quiser conversar mais comigo sobre isso, pode mandar um e-mail, chcm@mackenzie.br. Manda um e-mail, a gente conversa mais sobre esse tema. Espero que vocês gostem e sigam as nossas redes.